noite a todos, bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live. Só que for chegando, deixe aqui o seu... digite no chat a região, a cidade ou o estado. Carlos Pintanel, boa noite. Pelotas, Renata, Ricardo Lanças, Bruna Fragata, Henriette, São Paulo, Renata Nova Lima, Minas Gerais, Terapeuta Quântica, Sônia, Santa Catarina, Jubilita, Teresópolis, Rio de Janeiro, Leonora, Pelotas, Vanessa de Urânia, Terapeuta Ângela Braga, Pontal do Paraná, bem-vinda, Juracilda, Sandra, Anair, bem-vinda, boa noite, Cássio, Florianópolis, Elizabeth, São Paulo, Vânia Guiar, bem-vinda, Letícia, Mogi Mirim, São Paulo, Marieta, Chefe Marisa, Itajaí, bem-vindos. Bem-vinda dos Anjos Magalhães, Portugal, Giovana Lutz, boa noite. Esmeralda da Moca, bem-vinda. Renilva, São Bernardo do Campo. Neide, Juliana Durães, boa noite. Claudete. Estamos aqui no nosso aquecimento. Dentro de instantes iremos começar mais uma live com um tema transformador. Marília Moreira, Nádia, Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui abrindo esta live com a trilha sonora de Game of Thrones. Boa noite. Daniele Consuelo. Najá, boa noite. Sandra Helena Duarte. Lourdes Jenga, Maísa Gold Coast, Austrália. Nosso cabelo de cada dia, boa noite. Jaime, bem-vindo, Jaime, boa noite. Sônia. Obrigado, Sônia, bem-vinda. Maria Marta, boa noite. Sônia Lotus, bem-estar, boa noite.
Dourado, Rivalda, boa noite. Bom, então, pessoal, vamos começar a mais uma live. E bem-vindos a mais um encontro aqui. E nós estamos de volta com mais um assunto para fomentar mais consciência dos nossos processos. Meu intuito com essas lives é sempre oferecer informações que inspirem e que fomente mais consciência. Porque se nós tivermos mais consciência acerca dos nossos processos internos, acerca da nossa própria vida, nós teremos condições, nós teremos mais capacidade de transformar para melhor a nossa experiência aqui nesse plano de existência que nos encontramos temporariamente, que é o plano físico. E no tema de hoje nós iremos tratar da dinâmica das ligações espirituais. Então o nosso tema de hoje é sobre links espirituais e eu irei compartilhar muito daquilo que eu venho observando, muito da minha própria experiência lidando com a espiritualidade, lidando com os processos espirituais. Esse assunto dos links espirituais envolve diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia, pois nós somos seres essencialmente espirituais e estabelecemos ligações espirituais em maior ou menor grau com tudo aquilo que focalizamos a nossa atenção. Isso é muito importante mantermos em mente que apesar de você estar percebendo apenas temporariamente o plano físico e as relações no plano físico, isso não quer dizer que você não esteja se relacionando com o espiritual. Na verdade, nós somos seres espirituais o tempo todo. E as relações espirituais, elas estão acontecendo o tempo todo em maior ou menor grau. Então, os links espirituais ou as ligações espirituais, elas ocorrem o tempo todo. Isso porque nós estamos sempre pensando e sempre sentindo. Então, a partir do momento que você pensa e sente, essa atividade psíquica e emocional, ela é constante, isso quer dizer que você está gerando conteúdo espiritual o tempo todo. E se você gera conteúdo espiritual, quer você esteja consciente disso ou não, você irá estabelecer ligações espirituais ou os links espirituais. Então vocês vão ver como é interessante este processo e como entender melhor como se dá as ligações espirituais pode facilitar a sua experiência, pode facilitar a sua vida. Geralmente, quando prestamos a atenção em algo, seja o que for, nós tendemos a pensar e a sentir alguma coisa. Dificilmente, quando você foca a atenção em alguma coisa, você não pensa ou sente algo. Isso quer dizer que você, ao focalizar a atenção em algo, você está gerando juízos. Juízos de valor, né, julgamentos de cunho emocional e muitas vezes julgamentos práticos. Os julgamentos práticos, eles são inofensivos, porque você simplesmente reconhece algo da vida prática. Então, por exemplo, se você prestar atenção numa roupa que você achou bonita na vitrine de uma loja e você emitir um julgamento prático, nossa, que camisa bonita, que camisa legal. Esse julgamento, ele não tem um peso emocional, como é o caso de um julgamento de valor em relação a uma pessoa. Nossa, essa pessoa ela é muito chata, ou essa pessoa é isso, ou ela é aquilo. Então, no momento em que você gera um componente emocional a partir do seu foco de atenção, a tendência é que você, de uma forma temporária ou contínua, você estabeleça um vínculo espiritual com o objeto do seu julgamento. E do ponto de vista espiritual, a atenção
focalizada ou sustentada, ela se torna, na verdade, uma espécie de acesso espiritual. Então, manter isso em mente e lembrar disso na interação com o mundo lá fora pode ser determinante em relação ao seu estado de espírito. Lembrar que a atenção focalizada ou sustentada se torna um acesso espiritual. Se esse acesso espiritual vai ser positivo ou negativo, aí vai depender de uma série de fatores. Vai depender do nível, da qualidade do seu pensamento, o nível da qualidade do que você está sentindo, e nós iremos então entender algumas variações envolvendo os links espirituais. E o processo dos links espirituais está se tornando cada vez mais complexo, mais sério e mais problemático com o passar do tempo, principalmente quando se trata de momento atual, porque, como eu já coloquei em diversos momentos, em diversas aulas, em diversas lives, nós estamos ingressando num novo padrão, digamos, espiritual. Ou seja, essa transição planetária que está em andamento, ela está promovendo uma mudança na dinâmica da qualidade da matéria planetária. E essa mudança na qualidade da matéria planetária está nos tornando muito mais sensíveis espiritualmente, e nós estamos tendendo a sentir com mais facilidade e com menos filtro a dimensão ou o plano espiritual. Se você não tem um certo treinamento, ou se você não investiu ou não investe em autoconhecimento para que você aprenda a restaurar o seu alinhamento, restaurar o seu estado de centramento no seu dia a dia, você vai ser aquele indivíduo que vai tender a reagir mais à realidade por conta dos estímulos espirituais que até então você não percebia, mas que agora você está sentindo com menos filtro e está te levando a reagir. Só que você reage a um estímulo espiritual sem a cognição da fonte desse estímulo espiritual e, no entanto, você responde. Ou seja, você não tem a consciência de onde está vendo o estímulo, mas você está reagindo a ele. E isso é muito interessante e potencialmente problemático para a sua vida se você não tiver um certo nível de centramento ou a capacidade de ter um certo poder sobre si mesmo, o poder de lidar com uma alteração emocional, lidar com uma sensação de desequilíbrio que pode te acometer sem que você saiba a origem ou a causa, E se isso acontece de uma forma regular, você pode se dispersar, você pode se perder em meio a esses estímulos que estão acontecendo cada vez mais e que você vai perceber cada vez mais. Então, muita sensibilidade espiritual com pouca serenidade interior é uma fórmula delicada para provocar um grande desequilíbrio emocional na vida prática, E essa atividade que nós mantemos, que gera o conteúdo emocional e que gera esses links espirituais, pode criar uma série de repercussões e, sobretudo, estabelecer os tais links espirituais que eu vou tratar com mais detalhes. Uma coisa é você sentir uma alteração emocional a partir de um fato físico, uma situação que você está lidando. Outra coisa é você perceber que ocorreu uma alteração emocional sem que haja um motivo aparente, uma causa concreta. E esse é um sinal de alerta. Então o questionamento é, se você perceber que você está instável emocionalmente e não tem um motivo aparente,
Você precisa parar, respirar e fazer a seguinte pergunta: por que eu estou sentindo isso? Se for uma angústia do nada, ou se for uma sensação de ansiedade, por que eu estou sentindo essa angústia? Se nada mudou em termos de situações físicas. Então, no momento em que você faz a pergunta, você já está trabalhando na direção do seu autodomínio. Porque quando você faz a pergunta, você instantaneamente produz uma dissociação. Você deixa de ser apenas aquele que está reagindo a alguma coisa que é invisível, porque não tem um motivo aparente, e você passa a ser aquele que está observando o que está acontecendo. Porque você, ao fazer a pergunta, você se dissocia e você então tem uma janela de oportunidade para assumir o domínio sobre si mesmo. É uma coisa que eu particularmente sempre faço, quando eu me deparo com sensações ou emoções que estão eclodindo sem ter um motivo concreto. Esse é um bom exercício. Parar, respirar fundo, perguntar para si mesmo: por que eu estou sentindo isso? Tem algum evento concreto que justifique? Não. Opa, então deve ser alguma coisa invisível, certamente. E se for algo invisível, após a pergunta, o ideal é que você pare para se sentir e entrar em contato com você e redescobrir aquele ponto em você que lhe mantém novamente no seu estado ótimo. Ou seja, o estabelecimento desses links espirituais, a partir do conteúdo emocional que nós estamos gerando, pode se estabelecer de uma forma... Os links podem se estabelecer de uma forma consciente ou não. Certo? As ligações que são estabelecidas sem estarmos conscientes tendem a ser as mais problemáticas. As mais problemáticas. Para penetrarmos nesse universo dos links espirituais, é essencial considerarmos que nós estamos vivendo em dois mundos simultaneamente. Pessoal, está tendo uma conversa aqui no fundo que eu não tenho controle sobre isso. É um evento que está acontecendo aqui atrás, então não tem como eu mudar essa realidade agora. Então vamos ter paciência, vamos focar aqui no que eu estou colocando e vamos abstrair dessa conversa de fundo, né? A vida, ela não se origina na fisicalidade. Então nós estamos vivendo simultaneamente em dois mundos. A vida, ela não se origina apenas no plano físico. Na verdade, a vida, ela extrapola o domínio da fisicalidade e se estende para outros domínios ou planos de existência. Você está aqui na fisicalidade ou plano físico, interagindo com os ambientes, com pessoas, reagindo a tudo isso e, ao mesmo tempo, você também está interagindo com o plano extrafísico. Você está interagindo com pessoas que não portam mais o corpo físico. E você está também reagindo a essas pessoas que não portam mais o plano físico. Quando nós mencionamos sobre um espírito é apenas alguém que não possui mais o corpo físico. Você é um espírito ou uma consciência que está portando um corpo físico. Daqui a pouco você vai passar pela transição e vai descartar esse invólucro físico e você será uma presença não material. Então, dessa forma, nós estabelecemos relações, rotinas e convívio que envolvem pessoas, ambientes e também lugares. Das relações, nós vamos experienciando o nosso processo emocional. No entanto, na maior parte do tempo, por N motivos e razões, a nossa cognição, ela abrange apenas
o que está acontecendo na fisicalidade ou no mundo físico. Isso não quer dizer que não estamos interagindo e sendo influenciados pelo plano extrafísico e seus habitantes. Não é? Via de regra, as pessoas não possuem desenvolvido as percepções extrasensoriais, ou seja, as percepções ou os sentidos espirituais que permitem com que você perceba ou divise a realidade extrafísica. Na verdade, estamos também nos relacionando e nos conectando e nos ligando às pessoas e contextos no mundo espiritual. Isso é uma constante, nós não temos como escapar dessa realidade, porque o plano espiritual está coexistindo com o plano físico. Ocorre que a nossa atenção, desde cedo, ela foi treinada a focalizar apenas aquilo que está acontecendo no físico. Isso reduziu a sensibilidade e a percepção da vida extrafísica, mas não reduziu o impacto de tais interações. E como nós estamos mudando o padrão de matéria planetária, esses impactos eles estão ficando cada vez mais fortes e mais diretos. Por exemplo, a criança até os 3, 4 anos, ela está muito aberta ao plano extrafísico. Então ela permeia com facilidade a realidade extrafísica e as influências, porque uma criança ela não oferece o meio para reter influências, porque uma criança ela não tem uma mente formada, então ela não gera atividade mental para desenvolver padrões espirituais. Então se ela não está gerando pensamento e se ela não está gerando emoções, ela não está gerando conteúdo emocional, logo ela não está gerando padrões espirituais que produzem esses links espirituais. A atividade mental, a produção de pensamentos, logo de emoções, é o que me dá as condições para a construção de padrões espirituais. Ou seja, vocês que estão aqui me assistindo, cada um de vocês tem um padrão espiritual próprio, que é a média daquilo que você pensa e sente. Então esse padrão espiritual pessoal, ele pode ser extremamente sutil, construtivo, harmônico, como ele pode ser profundamente denso, desarmônico e ruidoso. Então o seu padrão espiritual vai determinar a qualidade dos seus links espirituais e o tipo de relação espiritual que você estabelece com o plano invisível. Ou seja, a criança, mesmo ela ainda não tendo uma mente formada, isso que eu quero dizer, a criança até os seus 3, 4 anos, porque a mente se forma em torno dos 6 anos de idade, então aos 6 anos de idade o sistema nervoso já está maturado e a mente está perfeitamente formada. A partir dali começa-se a construção de conteúdos psíquicos, conteúdos emocionais mais elaborados. No entanto, a criança, mesmo não tendo uma mente formada, ela traz um padrão espiritual de outra vida. Porque uma criança pequena, ela é um adulto do ponto de vista espiritual, ainda em um corpo incapaz. Então ela traz um padrão espiritual de outra vida, que é a média do que ela conquistou de sabedoria e daquilo que ainda permanece como carência emocional ou potencial emocional para experimentar a vida. Então esse aspecto de carência emocional que nós trazemos é o nosso potencial emocional para experimentar a vida. E esse potencial emocional para experimentar a vida é o que nós conhecemos como karma. Então cada pessoa porta o seu karma com as suas próprias características que diz respeito às vivências e às experiências emocionais que aquela pessoa teve nas vidas pretéritas. Geralmente o aspecto de carência emocional
sempre é maior do que o aspecto da sabedoria. Aquele lado de sabedoria que nós também trazemos. É isso que cria a dinâmica para a atração reencarnatória, por exemplo. Então, a média daquilo que é sabedoria em você e daquilo que ainda é carência emocional vai determinar o nível de atração reencarnatória. Ou seja, o tipo de contexto reencarnatório que você irá se manifestar na próxima vida. É o mote para experienciar a vida. Então, o padrão espiritual que ela já traz de outra vida, ainda assim, é pouco expressivo, no caso de uma criança, num organismo que não possui uma mente formada e ativa. Assim que ela atinge a idade próxima dos 6 anos, a mente já está plenamente formada e começa, de forma discreta e gradual, a construção de padrões espirituais e abre-se os acessos espirituais, que é uma via de mão dupla. Dos 9 anos em diante, o indivíduo já está acessando diversas possibilidades espirituais, seja entidades, lugares, sejam egrégoras e pensamentos. Uma outra razão é que já existe o julgamento de valor. Ou seja, nessa idade, a criança já começa a ter juízos de valor. Né? E quando você julga, quando você emite um juízo de valor, é importante lembrar que a emissão de julgamento produz a conexão espiritual com o objeto do seu julgamento. Então, toda vez que você emite um julgamento emocional, um julgamento de valor, você está se conectando espiritualmente com o objeto do seu julgamento. E na maior parte das vezes, nós emitimos julgamentos de valor para aquilo que nos incomoda. Então, olha que interessante. Sem nos darmos conta, nós estamos criando ligações espirituais com tudo aquilo que nos incomoda a partir da emissão de juízos de valor. Por isso que eu venho falando já há um bom tempo da importância de exercitarmos o poder da neutralidade. Porque na neutralidade você consegue ter mais capacidade de permear a realidade sem provocar acessos espirituais continuamente. Via de regra, se nós tomarmos a característica emocional média do ser humano, é ainda, infelizmente, uma característica emocional de grande desequilíbrio. Então as pessoas elas passam boa parte do tempo criando links espirituais com coisas negativas, porque ela está numa atividade psicoemocional também negativa. Certo? É a partir, então, do padrão espiritual individual, isso é importante para desenvolvermos os próximos tópicos. Então é a partir do padrão espiritual individual que se estabelecem os links espirituais. Tais links ou ligações, elas podem ser eventuais, depende da circunstância e o quanto ela o estimula. Links que são reforçados ou crônicos e os links duradouros. Então, nós podemos classificar os links basicamente em 3 tipos. Links espirituais eventuais. Ou seja, aquele link que depende da circunstância. Então, você está num local. E você está ali, portanto, exposto às condições espirituais daquele local. E enquanto você estiver naquele local, você poderá estabelecer uma ligação espiritual com aquele local, mas essa ligação ela vai se romper a partir do momento em que você deixar o local. Então nós chamamos esse link espiritual de link espiritual eventual. Mas se você vivencia alguma coisa dentro daquele ambiente e aquilo gera um impacto emocional, porque você interagiu com pessoas que estavam ali numa discussão, por exemplo, você sai com o impacto emocional das pessoas
que estavam discutindo e sai também com o impacto emocional do que estava acontecendo espiritualmente por trás dos bastidores ali, por trás da discussão daquelas pessoas. Então, se você sair do ambiente emocionalmente abalado, esse link que era eventual, ele pode se tornar um link reforçado. Você pode então sair com aquele link ainda bem forte, mesmo não estando mais fisicamente no ambiente. Então nós temos os links crônicos, que são os links duradouros, que são aqueles links espirituais que você estabelece, ligações espirituais que você estabelece com seres espirituais, com espíritos, com egrégoras, com situações que estão sendo mantidos porque você está mantendo um padrão de pensamento, um padrão emocional. Né? Por exemplo, uma pessoa que ela fica extremamente preocupada com alguma coisa. Essa preocupação, se ela for uma preocupação recorrente, pode se tornar uma ideia fixa. E se ela se tornar uma ideia fixa, você está se ligando espiritualmente ao conteúdo espiritual que evoca aquela preocupação e está retroalimentando. E muitas vezes, nesses momentos de preocupação, né, recorrente, você então pode se tornar bem acessível aos processos de assédio espiritual ou de obsessão espiritual. Notem que o que eu estou colocando sempre vai recair na necessidade e na importância de mantermos um padrão emocional e um padrão mental mais elevado. Porque os links espirituais, eles podem também, obviamente, acontecer com situações espirituais mais elevadas, o que é interessante. Nos ligarmos a egrégoras espirituais mais elevadas, nos ligarmos a consciências espirituais mais elevadas, porque ali você então retroalimenta um ciclo virtuoso de bons sentimentos, de bons pensamentos, que vai manter o seu padrão espiritual num estado de ótima qualidade, o que irá impactar para melhor a sua vida no plano físico, a sua vida material. Então as coisas vão tender a fluir melhor e tudo tenderá a crescer, a expandir. Agora, vamos falar dos impactos e dos tipos de links. Então você pode estabelecer um link espiritual com egrégoras espirituais. Você pode estabelecer links espirituais com um ser, com um espírito, ou com vários espíritos, com ambientes, né? E muitas vezes que essas ligações com ambientes, olha que interessante, muitas vezes as ligações espirituais com ambientes pode provocar aquilo que é conhecido como assombração. Ou seja, há uma atividade psicoemocional conectada com o ambiente físico, e aquele ambiente físico passa a ter efeitos físicos naquele lugar, porque há alguém conectado emocionalmente com aquele lugar. E esse alguém pode ser um espírito desencarnado que está vinculado naquele lugar por uma questão de apego emocional. Esse é um exemplo, mas existem N possibilidades quando envolve o processo de assombração ou de poltergeist, como do alemão, né? Polter quer dizer brincalhão, Geist quer dizer espírito, então espírito brincalhão. Ou seja, na verdade o fenômeno do poltergeist é apenas o reflexo da presença de alguém não material apegado emocionalmente com o ambiente físico. Então, nós podemos também assombrar pessoas e ambientes. Nós, enquanto seres físicos, podemos assombrar.
E o curioso é que nós assombramos as pessoas sem nos darmos conta. Por exemplo, se você, de repente, acessa o Instagram de alguém para vasculhar a vida daquela pessoa, digamos que é uma pessoa que você não conhece, em tese ela não te deu autorização e você não tem direito de acessar aquele Instagram. Então, você está stalkeando aquela pessoa que você não conhece por mera curiosidade. Isso é curioso, porque nós estamos, de modo geral, perdendo a noção de certos limites. Tudo bem que, se você abrir uma conta aqui no Instagram, você está aceitando o fato de ser stalkeado virtualmente e ser acessado por milhares ou milhões de mentes. Então, é bem provável que você sofra o impacto espiritual de milhares de mentes que, ao ver a sua página, vão julgar a sua foto, vão julgar o que você escreveu, vão elogiar, enfim. Então, esse processo, ele se torna uma espécie de acesso espiritual. Se for um acesso espiritual construtivo, porque você está admirando a página, gera um impacto espiritual positivo. Mas se for um acesso espiritual de cunho negativo, porque você está apenas vasculhando, você está invadindo aquela página por mera curiosidade e stalkear aquela pessoa, naquele momento você não é tão diferente daquele espírito que está assombrando uma casa. Você está espiritualmente assombrando alguém. Olha que coisa interessante. E esse processo de assombração, de assombramento, se for um processo em que você está ali meramente por curiosidade, stalkeando aquela pessoa, e está ali gerando conteúdo emocional, gerando pensamentos, gerando emoções negativas, com antipatia daquela pessoa, porque talvez o que ela colocou ali agride o seu sistema de crença, ou porque o que você está vendo nela realça para você aquilo que você não quer ver em você. Então você sente uma antipatia e começa a emitir agressividade na direção daquela pessoa. Só que aquela pessoa, ela não vai ter a cognição do processo, ela nem sabe que você existe. E, no entanto, ela pode sentir o impacto da sua agressão. É assustador como o mundo digital, aos poucos, vai arrancando a sensibilidade, o bom senso, a ética das pessoas. E, de repente, aqui estamos nós, nos dando o direito de vasculhar pessoas, de julgar pessoas, de criticar pessoas. Isso para mim é muito estranho, né? Eu, particularmente, como eu tenho essa consciência do quão delicado é isso, eu procuro ser bastante neutro quando acesso o Instagram. Eu já venho fazendo esse treinamento de não julgamento, de observar mais e julgar menos. E quando vem o julgamento de valor, eu procuro parar esse julgamento no mental. Não é? Mas tudo bem, porque se estamos aqui compartilhando desse mundo digital, desse universo digital, dessa vida digital, aqui, por exemplo, pelo Instagram, nós aceitamos o fato. Então você está aqui, você está disposto a pagar o preço de ser assombrado espiritualmente. E tudo bem, se você souber lidar com isso, você não terá grandes problemas. Mas e a grande maioria das pessoas que não sabe lidar com isso? Que expõe a vida pessoal. Que expõe a vida pessoal para milhares de mentes. Mentes estas que vão julgar, que vão avaliar. É abrir a sua vida pessoal para receber uma série de acessos espirituais. E é por isso que é muito comum nós testemunharmos pessoas que têm muita visibilidade, por exemplo,
começarem a ter problemas de saúde, começarem a ter problemas emocionais, tendência ou inclinação à depressão, ou inclinação à síndrome do pânico, vida afetiva zero. Não é? Isso acontece muito com as celebridades, que geralmente casam e separam, de repente passam a se viciarem em substâncias, porque não percebe que elas são alvos de projeções psíquicas, projeções espirituais o tempo todo. Então há que se ter um critério, em se tratando de vida digital, um critério. Porque a médio e longo prazo, a exposição, né? Não só aqui na vida digital, eu estou colocando a vida digital porque é mais complexo. Porque aqui na vida digital, a sua presença digital é percebida por milhares de pessoas em poucos minutos. Na vida real, aqui do lado de fora, a sua presença física não é percebida por milhares de pessoas em poucos minutos. Nesse exato momento eu estou aqui no meu apartamento. Né? Se eu não estivesse aqui nessa interação digital, quantas pessoas físicas estariam me percebendo e me avaliando? Zero, ninguém. Então percebem como é mais complexo quando nós entramos nesse assunto envolvendo o mundo digital? E eu tenho percebido muitas vezes que as pessoas que estão muito ativas no mundo digital, elas têm uma tendência de se desequilibrarem emocionalmente, né? E na maior parte das vezes as pessoas que estão aqui ativas, claro que tem as exceções, né? Como vocês sabem, no meu caso aqui no mundo digital, a minha imagem é apenas a imagem do professor, né? A minha vida pessoal, ela não é exposta por razões óbvias, né? Eu não tenho a necessidade emocional de expor a minha vida para me autoafirmar, ou para obter aprovação, ou para fazer um exercício de pseudo-felicidade. Eu não tenho essa necessidade. Mas a grande maioria que busca a vida digital está num desespero. Elas têm um desespero de serem vistas e de serem ouvidas. Então há que se ter um critério para lidar com esse universo digital. Mas voltando para os tipos de links, né? Esses links, eles podem ser com lugares, com egrégoras, com seres, com ambientes. Eu entrei no ambiente digital quando eu falei dos ambientes e dos processos de assombramentos. E os links, eles podem ter 3 características. Eles podem ser links promotores ou links espirituais de controle ou manipulativos. Os links promotores é aquele link, só abrindo um parêntese, né? Se você, voltando para a vida digital, que eu esqueci de comentar, se você tem muita visibilidade, se você está muito exposto, mas você sabe o que fazer, se você consegue manter um centramento, se a sua mente está elevada, se você é alguém que vem desenvolvendo um certo poder sobre si mesmo, isso não vai ter nenhum problema. Você vai permear tudo isso e dificilmente você vai se deixar levar pelos impactos espirituais que acontecem. Então, né? Então tem esse detalhe. Se você sabe o que fazer, se você sabe como dar manutenção espiritual, se você sabe harmonizar o seu campo espiritual, se você sabe harmonizar o seu interior, está tudo bem. Você vai lidar bem com essa exposição, com essa visibilidade, e a sua vida vai transcorrer de uma forma tranquila e harmoniosa. Então, o que seriam os links promotores? Os links promotores são aqueles links que você estabelece com ambientes, com lugares, com espíritos, que são espíritos que estão num padrão espiritual mais harmônico. Muitas vezes mentores, guias espirituais, que ao estabelecer link com esses seres, eles começam a promover bem-estar.
Eles começam a compartilhar referências para que você melhore, para que você se sinta motivado a buscar ou a focar tudo aquilo que te eleva. Então, os links promotores geralmente são links com uma característica mais benevolente, né? Então, quando você está muito bem, vamos supor que você está lendo um livro que te inspira muito, e você então está se conectando espiritualmente com aquele conteúdo emocional do livro, essa conexão, essa ligação espiritual naquele momento é o suficiente para provocar um acesso espiritual com uma egrégora compatível com o teor daquele livro, ou até mesmo com um ser também que é compatível com a qualidade daquela informação. E existe os links espirituais de controle ou manipulativos. Neste caso, os links de controle, eles geralmente estão relacionados com os processos de obsessão ou obsessões complexas. Ou seja, o indivíduo, seja ele um espírito desencarnado ou não, na maior parte do tempo os links de controle ou manipulativos são deflagrados por espíritos desencarnados, né? Se alguém está te chantageando emocionalmente, se alguém está tentando abalar o teu emocional através da indiferença ou te fazendo se sentir culpado, essa pessoa, mesmo sendo uma pessoa num corpo físico, ela está tentando estabelecer uma ligação espiritual, um link espiritual de controle. Aí vai depender muito do quão imunizado emocionalmente você está. Se você é uma pessoa que já não precisa de aprovação de terceiros, se você já curou o vício de aprovação e de aceitação do outro, você dificilmente vai ceder a um link espiritual de controle ou manipulativo. Porque a brecha é a falta de imunização emocional ou de imunização espiritual. E a brecha emocional, ela acontece toda vez que você se coloca à mercê de alguém. Toda vez que você está num exercício de obter a aprovação ou a aceitação de um grupo, de família, de pai, de mãe, enfim. A lista é grande, né? Agora, quando se trata de seres espirituais desencarnados, espíritos desencarnados, que detêm um conhecimento técnico, então muitas vezes esses seres, eles têm competência, eles têm conhecimento técnico, e eles disparam links altamente sofisticados para então controlar, induzir reações, implantar pensamentos, para que aquela pessoa ou aquele grupo faça e cumpra a vontade que está sendo exercida sobre ele. E isso é uma coisa muito séria, né? Esses links que são deflagrados de forma deliberada, porque agora aquela entidade que está disparando aquele link, ela tem um interesse na personalidade daquela pessoa que ela está articulando. E qual é o impacto de um link espiritual? Há diversos impactos. Então, por exemplo, a exposição a um padrão espiritual. Se for um padrão positivo, ele pode reforçar referências na sua aura, no seu campo espiritual, que irão lhe ajudar a compreender melhor as suas experiências, a compreender melhor as suas emoções, a compreender melhor o que está por trás do exercício das suas escolhas. Agora, se for um link negativo, ele vai tender a reforçar padrões negativos, vai tender a lhe incutir ideias para que você fique num looping negativo. Então vai depender muito da qualidade e da mente que está exercendo
aquela influência. Os tipos de links e relações. Então você tem os links promotores, ambos se beneficiam. No link de controle, a base é o parasitismo. Quando há um link de controle ou manipulativo, a base da relação é parasitária. Nos links promotores, a base é o mutualismo, ambos se beneficiam daquilo, né? E existe os links que eu deixei para o final, que seriam os links de força amplificada. Os links de força amplificada. Então, vejam, nessa live de hoje, eu estou fazendo uma introdução ao assunto. Não tem como eu passar exercícios aqui de como evitar, porque esse assunto ele é tão amplo que merece um workshop ou um curso para trabalharmos com calma as práticas, para entender como lidar com isso, como sair disso, enfim, né? Mas tenham em mente que, a priori, o mais importante é entender que você precisa alimentar o seu padrão para um padrão elevado. Você precisa se alimentar de estímulos que elevem a sua mente. Você precisa manter o seu pensamento elevado. E você precisa praticar a observação da realidade. É o que eu sempre falo, ser mais observador e menos absorvedor. E esse estado de observação, ele vai sendo aos poucos intensificado à medida em que você melhora e coordena melhor a emissão de juízos. À medida que você vai aprendendo a não julgar tanto. Eu sei que o julgamento ele é um vício, é um dos piores vícios que o ser humano contraiu. E que exige um trabalho contínuo, um exercício contínuo, uma prática contínua, até que aos poucos você vai sobrepujando este vício e vai entendendo que qualquer julgamento de valor é contraproducente. E, na maioria das vezes, só reforça a sua conexão com o objeto do seu julgamento. Então, os links de força amplificada são os links espirituais que se estabelecem a partir da internet. Esses são os mais complexos. Por quê? Porque na internet, seja um site que você acessa, aí vai depender do conteúdo do site, a intenção do porquê você está acessando alguma coisa, né? Mas o problema da internet é que ela produz esses links de força amplificada pelo simples fato de haver uma convergência de atenções na mesma informação. Quando você está focando a sua atenção em alguma coisa na internet, tenha em mente que tem milhares ou milhões de outras mentes também focando naquela informação ao mesmo tempo. E esses milhões de mentes, encarnadas e desencarnadas, estão projetando o conteúdo emocional. E você está participando daquilo. E em alguns casos você pode sofrer um efeito de arrastão. Você pode ser arrastado para um ataque espiritual, para uma egrégora espiritual profundamente negativa. Aí vai depender do conteúdo que você está se expondo na internet. E que aquilo poderá causar um impacto prejudicial a curto prazo, a médio e longo prazo. E esse tipo de situação pode ser o suficiente, aqui não é exagero que eu vou colocar agora, pode ser o suficiente para desequilibrar a sua vida. Pode ser o suficiente para travar alguma área da sua vida e você não vai saber o porquê. Então tenham em mente que os links de força amplificada são links espirituais que estabelecemos a partir da exposição na internet. E eles são amplificados porque eles são potencializados a partir da convergência de milhares ou milhões de focos de atenção na mesma informação. A internet é uma rede de atenções físicas e não físicas que se retroalimenta.
Gravem muito bem isso. Internet é uma rede envolvendo convergência de atenções físicas de pessoas que possuem um corpo e também de atenções espirituais, né, de pessoas que não possuem mais corpo. Qual é a dica? Sempre que você sair da internet, é muito importante você parar, lembrar de si mesmo, porque como você estava muito absorto no conteúdo, essa rede de atenções, ela rompe a sua conexão com o teu corpo, porque você está agora num mundo psíquico, espiritual, fantasiando, ou criando fantasias a partir do que você está focando a atenção. E ao sair da internet, você ainda permanece conectado espiritualmente e preso no universo das suas ficções. Assim, a primeira dica é, ao sair da internet, ao sair, não é, de um site ou de uma página, enfim, é importante você respirar profundamente e lembrar de si mesmo. Eu estou aqui agora no meu corpo. Trazer a sua atenção para o seu corpo, para você provocar o deslocamento da cabeça, das ficções e entrar na realidade. E, se você tiver tempo, parar, fazer um exercício respiratório de alguns minutos para desconectar-se desses links. Isso vai evitar com que o seu campo áurico, a sua aura, esse campo espiritual, não se mantenha conectado com muitos links. E quando você está linkado, né, tem pessoas, por exemplo, que você olha e sente que ela está com milhares de links espirituais que ela não percebe. E esse excesso de link espiritual começa a causar sintomas, extremo cansaço, né, irritabilidade, perda de sentido na vida, a sensação de estar perdido, medo, pânico. Então, esses são apenas alguns dos sintomas que você pode sentir ao estar alimentando links espirituais, né? Bom, estamos chegando, esse assunto é muito interessante, já estamos aqui próximo do encerramento da nossa live de hoje. E como eu mencionei, hoje foi apenas uma introdução para apresentar essa perspectiva envolvendo você e a sua atividade espiritual e o quanto isso pode ser profundamente restaurador se for para algo construtivo e como pode ser profundamente negativo se for para algo negativo ou se for algo envolvendo uma atenção canalizada de uma maneira displicente em processos que irão causar para você impactos negativos, certo? No meu canal no YouTube eu disponibilizo gratuitamente uma série de exercícios espirituais de harmonização, é só escolher, ler a prescrição e fazer. E para quem quiser saber mais sobre esses assuntos, nós temos a nossa plataforma do Metaflix, que está com cara nova, estamos ainda em meio a uma transição, mas depois para quem quiser conhecer, é só digitar metaflix.com.br e lá você vai ter acesso a um acervo imenso de informações que vão lhe ajudar a se desenvolver de uma forma criteriosa, de uma forma séria, de uma forma realmente genuína. E aproveitando os nossos últimos minutos, eu gostaria de reforçar o convite para as nossas duas imersões que irão acontecer agora dia 16 de julho e 23 de julho. Então nós teremos a hiperincursão DNA 1 no dia 16 de julho, que é uma imersão envolvendo transe espiritual para patrocinar, provocar a sua cura interior. E no dia 23 nós teremos a fase 2 da hiperincursão, que nós iremos trabalhar o aspecto mais sombra, o aspecto do nosso bicho, do nosso animal de poder. Então, para quem sentir o chamado e quiser participar, é muito importante, porque na hiperincursão é um evento que potencializa o desligamento de todos os links espirituais negativos que você poderá estar portando e não sabe.
Então, é um processo de renascimento espiritual muito importante. Então, para quem tiver interesse, depois basta clicar aqui na minha bio, no link, para falar com a nossa equipe e obter todos os outros detalhes para fazer parte dessa experiência espiritual, dessa experiência sagrada de cura, de renascimento e de transformação. Então, linkando com o nosso tema de hoje, a hiperincursão é um dos meios mais eficientes para resetar os links espirituais negativos. Os positivos, eles são importantes que você mantenha. Então ela reforça os links positivos, os links promotores e reseta os links negativos. Pessoal, um grande abraço, uma ótima noite para todos vocês e espero vocês na quinta-feira às 20 horas para mais um tema, mais um assunto transformador. Grande abraço e até breve.